Olá! Hoje eu tô aqui para bater um bate-papo muito legal com uma pessoa muito especial para mim. A gente vai conversar sobre a inserção da ciência na educação, como que a educação lidar aí com o conhecimento científico e como esse conhecimento científico pode ajudar o povo brasileiro a entender que a ciência faz parte do seu dia a dia. Para esse bate-papo sobre educação e ciência, eu chamei aqui uma pessoa muito especial que já vai se apresentar para vocês. Eu sou a Letícia Sarturi. Eu sou a Cleusa Sarturi. Vocês já estão vendo que pelo sobrenome parece que é uma pessoa muito próxima, né? Então, nada mais, nada menos do que minha mãe, que é professora, que faz parte do processo de gestão na educação, trabalha com isso e ela vai se apresentar melhor para vocês, então. Então, eu sou a professora Cleusa Sarturi, estou como coordenadora regional de educação. Coordeno 9 municípios na região 8, Mato Grosso do Sul, que compreende aí 25 escolas. Nós temos entre elas um centro de educação profissional, temos 3 escolas indígenas, 2 escolas de campo e as demais urbanas. Olha só, vocês estão vendo aí que minha mãe é muito importante, né? Não só para mim, mas para o Mato Grosso do Sul também, para a educação no Mato Grosso do Sul. Tem uma grande importância esse cuidado, essa gestão que é feita com a educação para que tudo ocorra da melhor forma possível, para que as escolas fiquem bem assistidas. E hoje, então, como eu falei para vocês, a gente vai conversar sobre a educação, sobre a ciência na educação. E para começar essa conversa, eu pergunto para você: como que é o acesso à ciência para uma criança, um jovem do interior do Brasil? Já que a gente está falando, a minha mãe, ela tá lá no presente, né, no interior do Brasil, no Mato Grosso do Sul, no interior do Mato Grosso do Sul. Como que você acha que é esse acesso à ciência? Bom, o interior do Mato Grosso do Sul, como você falou, é especificamente na região de Naviraí, que eu não coloquei que era de Naviraí. Bom, o acesso à ciência ainda é através das feiras de ciências. Basicamente é isso, mas nós temos visto muitos professores que têm desenvolvido projetos excelentes, fazendo com que as nossas crianças sejam autores do seu próprio conhecimento. Isso é muito bacana de ver na nossa região. Sim, porque quando coloca o aluno lá com algum tipo de protagonismo, né, eles conseguem entender que a ciência é importante, que fazer ciência é legal e consegue até compreender melhor o próprio conteúdo que é dado em sala de aula, né? Com certeza, inclusive a nossa secretária de Estado de Educação, a professora Cecília Mota, ela implantou, na verdade, em Mato Grosso do Sul, esse desenvolvimento da pesquisa. Então, o protagonismo juvenil, nossos estudantes realmente, eles devem produzir o seu conhecimento e o professor, na verdade, é um mediador para tudo isso. Sim, porque até a gente sabe que a educação, ela tem que ter muito mais proatividade, né? O aluno tem que ser ativo do que passivo. Esse modelo de educação passivo já tem caído muito, né? Tem uma decadência desse tipo de modelo e um modelo de metodologias mais ativas, eu acho que é o tipo de modelo que funciona melhor. Já tem muitas pesquisas que mostram isso. O próprio Paulo Freire também acredita nisso. A gente tem esse autor defendendo esse modelo mais ativo de metodologia em sala de aula, né? E inclusive com a implementação das escolas em tempo integral, isso é muito visível dos nossos estudantes. Então, é uma coisa que a gente viu crescer muito no estado, né? E os nossos estudantes estão despontando realmente, então. E quando o estudante está em sala de aula, lógico, ele tem muita oportunidade de ter acesso ao conhecimento científico por meio de uma orientação feita pelo professor, mas a gente sabe que tem as bibliotecas. Hoje em dia nós temos tecnologias, né? As bibliotecas talvez tenham ficado aí um pouco de lado nessa nova geração, mas a gente tem tecnologias, a gente tem um grande acesso à ciência, tem
inclusive escolas que já têm laboratórios, que os alunos podem fazer algum tipo de procedimento científico, professores que trabalham aí com robótica. Já chegou isso por lá? Esse tipo de oportunidade tem também para os estudantes no interior? Sim, as nossas escolas, todas elas são equipadas com salas de tecnologias, né? O primeiro passo foi esse. E agora, a Secretaria de Estado de Educação, né, o governo está entregando a todas as nossas escolas o Laboratório Didático Móvel, que é uma forma de inserção da ciência para os nossos estudantes. Essa iniciação científica é muito importante. Eu me lembro que no ensino médio eu participei do Prêmio Jovem Cientista do Futuro. Participei 2 anos, tanto na época era primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio. E a gente fazia um trabalho lá que poderia concorrer a um prêmio. Não ganhei o prêmio, mas ganhei 2 certificados, que inclusive eu usei depois para entrar na iniciação científica, para ter currículo, né? Porque quando você entra na faculdade, você não tem currículo para muita coisa. Para poder entrar na iniciação científica e ter uma bolsa de iniciação científica na faculdade. Eu não sei como andam esses prêmios, como o Prêmio Jovem Cientista do Futuro, mas eu sei que tem as feiras de ciência, tem as Olimpíadas, né? Olimpíadas de matemática, de física. Essas Olimpíadas, essas feiras, os estudantes têm grande interesse em participar, tem um grande número de estudantes que se envolvem nesse tipo de atividade? Sim, a nossa regional, ela tem desenvolvido uma feira, que nós chamamos de FEIRCITEM, que é a Feira Regional de Ciência e Tecnologia, e que, infelizmente, 2020, 2021 não é possível desenvolver por conta da pandemia. Mas nós já levamos por 2 vezes estudantes para a FEBRASE, com projetos muito bons. Que legal! Eu até conheço uma estudante de lá que foi para a FEBRASE, que é conhecida nossa, é prima, e foi para a FEBRASE, e ela tem até um depoimento para dar para vocês. Ela veio parar aqui em São Paulo para poder apresentar um projeto muito legal que foi desenvolvido lá na cidade, em Naviraí, no Mato Grosso do Sul, e ela vai falar um pouco aqui com vocês. Oi, eu me chamo Kathleen Panucci e fui convidada para falar um pouquinho da minha participação na maior feira de ciências e engenharia do Brasil, que acontece no campus da USP, a FEBRASE. Eu participei da edição de 2019 e tinha 16 anos, e nunca antes havia visto uma metrópole como São Paulo. O choque regional foi o que mais me impactou. Eu vendo que o restante do Brasil chama de interior do interior, e até hoje ainda me pergunto como pode caber tanta gente num lugar só. A primeira impressão da cidade é aquela de uau, tudo está aqui. Foram os 3 dias de apresentações que valeram por décadas de uma experiência surreal. Quando parei para pensar que tinha centenas de pessoas num só dia, apenas parando para me ouvir o que eu tinha para falar, ouvi meu projeto, ouvi as ideias, daquela pontada de alegria. Pessoas dos mais diversos lugares do país, sem contar ainda os professores, doutores, carregados de capacitação profissional e acadêmica, escutando adolescentes, avaliando e dando dicas para a evolução de cada projeto. É uma experiência única. Ir para a FEBRASE é como voltar de um mundo paralelo e com outra visão de vida. Lá me inspirei em vários professores e fiz muitas amizades com pessoas de diversas partes do país, sem contar na felicidade que é estar representando o seu estado em um evento nacional. Outra coisa também que me fez pensar novamente na imensidão de onde estava foi a noção de que apenas a USP tem 4 vezes mais pessoas que minha cidade inteira. Mas deixando um pouco todo esse susto de lado, o mais magnífico era o brilho no olhar de cada aluno, porque estar ali é aquela sensação de esforço recompensado. E poxa vida, deu muito trabalho chegar lá. Desde toda a estruturação científica, pesquisa, protótipo, dias, semanas, meses de dedicação, até as 30 horas de viagem com a delegação do nosso estado, é um caminho exaustivo, porém único. A minha visão é de que cada
Cada um ali tentou levar um pouquinho da sua própria realidade. Tentou resolver seus problemas cotidianos, aqueles que mais ocorrem, tentando resolvê-los de forma simples, outras mais rebuscadas, com tecnologia, engenharia e muita ciência. E convenhamos, algumas gambiarras aqui e ali nos protótipos. A visão de que cada pessoa pode ter de um mesmo problema e várias ideias diferentes de tentar resolvê-lo é o que, na minha opinião, poderia resumir essa feira de ciências. É o que poderia resumir essa vontade de tentar mudar alguma coisa no mundo, essa vontade de tentar mudar alguma coisa na sociedade. Em poucas palavras, é como se fosse a ciência em seu estado mais puro. Olha só que interessante, é muito legal ver que um jovem do interior, mesmo com acesso mais difícil a toda a tecnologia científica, um acesso mais difícil ao que a capital fornece, né? Porque a capital tem um grande acesso a muitas universidades grandes, tem um grande acesso aí às tecnologias. Mas o jovem do interior, ele também consegue desenvolver um trabalho legal, consegue participar dessas feiras de ciência nacionais e consegue sim ter ali trilhar um futuro dentro da ciência, né? Consegue poder imaginar e realmente realizar o seu futuro na ciência. E eu mesma sou uma jovem do interior que consegui parar em São Paulo, fazer o mestrado na USP, depois no doutorado fiz no Paraná, mas consegui estar na ciência porque tive essa vontade e mesmo com acesso sendo um pouco mais difícil para quem é do interior, eu consegui vencer essa barreira e vim. A gente sabe que isso não é fácil. Nem todo mundo que que é da cidade de interior vai ter uma facilidade em romper essas barreiras. As barreiras são muitas dentro da educação e é muito difícil realmente a gente poder ter um sucesso e chegar a uma academia e fazer ali ciência, né? Fazer um mestrado, um doutorado e poder ingressar aí numa carreira científica. É difícil para todo mundo. Para quem tem mais difícil acesso, é mais complicado ainda. Mas eu te pergunto, como que foi então para esses estudantes lidar com uma situação como a pandemia, por exemplo, que isso afetou muito a educação, né? Com certeza, né? Na verdade, os nossos professores tiveram que se reinventar para minimizar os efeitos negativos da pandemia, uma vez que nós já sabíamos, mas foi provado mais uma vez que a presença do professor em sala de aula é essencial para uma boa aprendizagem, né? Então, mesmo assim, os professores se reinventaram e conseguiram minimamente, vamos dizer assim, colaborar com o conhecimento dos nossos estudantes. Sim, eu imagino que foi muito difícil. Eu sou professora, não sou professora de educação básica, mas eu sei o quanto os estudantes sofrem com o modelo remoto, acham complicado a presença remota do professor, mas a gente sabe que não tinha outra solução, né? Então, essa compreensão também da situação que a gente está vivendo, eu acho que pode ser usada como um aprendizado em sala de aula, porque posicionar os estudantes dentro da situação de pandemia, que é um fato histórico que eles estão vivendo. Não é um fato histórico que a gente queria estar vivendo, mas a gente está vivenciando a história de uma pandemia que é a pior pandemia do século. Esses estudantes, eles podem desenvolver algum aprendizado sobre isso também. Um aprendizado sobre o que é a pandemia, todos os dados epidemiológicos, discutir epidemiologia, discutir problemas sociais lá na sociologia, problemas sociais que vieram com a pandemia, discutir vários aspectos acerca da pandemia, acho que ajuda também um pouco a disseminar melhor o conhecimento científico. Mas esse conhecimento científico é difícil também, porque os professores, eles também têm que sofrer uma formação, né? Tem que passar por uma formação, na verdade,
tem que passar por uma formação muito específica para poder disseminar esse conhecimento científico para os estudantes. Como que isso andou ali dentro das escolas, dentro da educação? Como que isso foi possível? Inicialmente foi bem difícil, porque, usando uma frase que a professora Cecília, secretária de Estado, sempre usa, foi novo para todo mundo. Ninguém de nós tínhamos passado por uma pandemia, mas ao mesmo tempo toda a equipe se uniu, a equipe da Secretaria de Estado de Educação se uniu e elaborou material sobre todo o assunto da pandemia, a divulgação científica em si, do que se tratava, para que os professores conseguissem trabalhar com seus alunos, pelo menos para eles entenderem a situação pela qual nós estávamos passando. Então foi um momento assim de aprendizado para todos, né? Não só para os estudantes, como para nós professores também. Sim, eu imagino. Eu lembro que no começo da pandemia, nós da divulgação científica tentamos produzir bastante vídeos, bastante material que poderia até ser utilizado por professores para poder ajudar não só na compreensão do que era o problema que a gente está vivendo, do que era não, do que é ainda o problema que a gente está vivendo, mas também para ajudar ali a poder o professor ser um porta-voz da ciência dentro da sala de aula, mesmo que a sala de aula seja hoje em dia uma chamada de vídeo, né? Então, mesmo assim, o professor possa ser um porta-voz da ciência, porque é no professor que o aluno vai buscar alguma informação que ele tem curiosidade, né? Inclusive, eu estive visitando algumas escolas e em sala eu conversei com alguns estudantes e perguntei para eles: vocês conseguiram aprender em casa sem o professor? E foi unânime: não, nós não conseguimos. E daí por isso eu falei da questão da importância do professor em sala de aula, né? Que realmente a dificuldade é bem maior. Muitas vezes você lê o texto e não consegue entender. O professor apenas faz uma leitura, vamos colocar uma expressão e o aluno, mas isso eu já sabia. Então é o mediador mesmo que faltava. Mas felizmente nós estamos assim com os índices de contaminação bem baixos, então as aulas presenciais estão retornando, não ainda com todos os alunos juntos, né? Mas ainda de forma escalonada e aguardando a vacinação de todos, né? Já começamos a vacinar lá no estado os nossos adolescentes, então logo nós teremos a vacina com as 2 doses e cuidando, né? Todo o protocolo de biossegurança, porque o Estado mesmo elaborou o protocolo de biossegurança para todas as escolas, distribuiu todo o material necessário para que as escolas estivessem higienizadas, estivessem prontas para receber o estudante. Então, nós acreditamos que logo isso vai passar e nossos alunos vão poder voltar presencialmente 100%. Bom, é muito legal ver que tem todo um planejamento em cima, porque na maior parte das escolas e estados a gente vê que tá muito bagunçado. Eu tenho visto muitos depoimentos de professores aqui do estado de São Paulo pelo Twitter. Muitos professores falam comigo e pedem ajuda para fazer abaixo-assinado, para tentar usar a nossa voz, né, voz dos divulgadores científicos, para pedir ajuda mesmo, porque são salas de aula, às vezes, que estão lotadas, com pouca ventilação, sem janelas. Tem salas de aula que não tem janelas, que tem grades chumbadas por causa de roubo, nas periferias principalmente. E aí essa realidade é um pouco difícil também, então a gente sabe que não é só o interior que passa por dificuldades, as capitais também passam por dificuldades como essa, e professores desesperados, falando que não se sentem seguros em sala de aula. Mas é legal ver que existem sim, por outro lado, locais que estão pensando na segurança dos alunos e também dos professores para que esse retorno seja o mais seguro possível, né?
É natural que no primeiro momento nós também tivemos professores com receio do retorno de todos os estudantes, né, ou pelo menos 50%. Mas aos poucos eles foram vendo que estava seguro, porque todos os protocolos estavam sendo seguidos. Graças a Deus nós não tivemos notícias de contaminação na sala de aula. É ótimo, isso é ótimo, porque a gente vê às vezes que a sala de aula pode ser sim um ambiente de contaminação se não for bem cuidado isso, né? É interessante que assim, essa pandemia, ela trouxe muito aprendizado para todos nós. Todo mundo aprendeu muito, todo mundo entendeu o que era o problema. Algumas pessoas não entenderam até hoje o que é o problema, que o problema é grave, mas as pessoas estão aceitando a vacinação, o brasileiro gosta de se vacinar, mesmo que quiseram fazer o brasileiro não se vacinar, o brasileiro, se é de graça, quer, e ele quer se vacinar e tá aceitando a vacina, isso é muito bom, e a gente fica muito feliz de ver a comunidade escolar vacinada, porque isso é importante para o retorno, isso é importante para tentar diminuir os riscos de infecção em sala de aula. E eu acredito que muitos estudantes também devem ter curiosidade a respeito das vacinas. E eu, por exemplo, até colaborei com uma escola do interior de Minas Gerais, acho que foi, se eu não me engano, que me pediram para gravar um vídeo falando sobre vacinas. Eles produziram uma espécie de telejornal me entrevistando e eu gravei lá com eles e disponibilizei aquilo. Isso tá até no YouTube, alguém consegue achar aí, se vocês procurarem vocês acham. E é muito interessante poder ajudar, poder ver a ciência chegar de alguma forma ao interior do Brasil, chegar a locais muito distantes do que a gente tá. A tecnologia proporcionou isso a gente, e a divulgação científica tem usado muito essa tecnologia, né? Mas eu acho que falta um pouco para a ciência realmente chegar no dia a dia de cada um, e isso tem que ser iniciado pela educação. A educação, eu acho que é a porta para entrar a ciência no dia a dia do brasileiro. E como que você acha que a gente está lidando com isso? Como que a educação pode evoluir para que realmente o povo brasileiro entenda que a ciência está no seu dia a dia? Olha, nós no estado demos um passo muito grande quando foi implantada a pesquisa e autoria. Todas as nossas crianças têm essa disciplina. Então isso é muito importante, já é uma forma de desenvolver o cientista na escola, na sala de aula, na escola, né? Além disso, nós temos excelentes profissionais também na educação que têm buscado desenvolver a ciência com os seus estudantes. E além disso, nós temos as universidades que têm se aproximado muito da educação básica, é um ponto muito positivo para as universidades. Falando, por exemplo, lá de Naviraí, nós temos a UEMS, que é uma estadual, e temos a federal, a UFMS. E os seus estudantes desenvolvem projetos com os nossos estudantes da rede pública. Isso é muito bacana. Então, é uma forma de aproximar a universidade com a educação básica. Na verdade, é o papel da universidade, né? Sim, a universidade ela tem que servir para a comunidade, né? Por isso que o nome é universidade, né? Serve para todos. A universidade é local de todo mundo, não é local de poucos, como muitos tentam falar. Não é local de poucos, é local de todos. E a universidade realmente ela tem ali nos estudantes da educação básica uma oportunidade até mesmo de puxar ali novos cientistas, de descobrir os talentos para a ciência, né? De trazer para a universidade depois aqueles estudantes que se interessaram por algum tipo de carreira científica. Eu acho que isso é muito legal. Eu entrei mesmo na iniciação científica só na graduação, mas eu sei que existem projetos de iniciação científica, sim, que são voltados para estudantes de ensino médio, né, e facilitam esse acesso ali à universidade. E isso é muito legal, porque às vezes a gente vê na TV estudantes do ensino médio que desenvolveram algum tipo de tecnologia e ganharam um prêmio, às vezes um prêmio internacional. Isso é muito legal de ver e mostra o quanto o brasileiro ele pode ter acesso à ciência.
e que essa ciência, ela pode fazer parte do dia a dia do brasileiro, basta a gente mostrar o quanto a ciência está no dia a dia do brasileiro. A gente só percebe isso depois que a gente tem acesso ao conhecimento. Depois que a gente tem acesso, de fato, ali ao que a ciência, o que é a ciência, né? O que faz a ciência. A gente precisa evoluir muito enquanto divulgadores científicos para conseguir atingir o maior número de pessoas e chegar, de fato, ao povo brasileiro. Mas a educação ajuda muito. Se nas escolas a gente tiver ali sempre os professores aproveitando dos exemplos do dia a dia e inserindo a ciência no dia a dia de cada estudante, a gente vai ter uma próxima geração muito melhor do que a geração de agora, uma geração que não cai em fake news, que não faz parte de movimento antivacina e que realmente acredita na ciência. É verdade, viu? O caminho é esse, a educação, realmente tudo passa pela educação, não tem como fugir. A educação abre portas, abre oportunidades para os nossos jovens. Sim, a educação é o caminho mesmo para o crescimento dessa geração. Bom, pessoal, é isso, nosso bate-papo aí sobre educação. A gente acredita no futuro do Brasil, a gente acredita sim no futuro da educação e sim, a educação vai evoluir para que um dia os brasileiros tenham uma educação científica, né, e não caiam aí em qualquer tipo de fake news e acreditem de fato na ciência, confiem na ciência. Bom, a gente fica por aqui, então, um bate-papo rapidinho pra gente falar desse tema tão interessante. Um beijo pra vocês, tchau, tchau e até o próximo episódio. Tchau e muito obrigada.